Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, imagina só, se você descobrisse que alguém com quem você divide a vida não é quem você pensa que é. O caso de hoje é impressionante, cheio de reviravoltas e eu fiquei por dias pensando o que é que pode ter acontecido ali. Antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para receber o alerta dos vídeos novos toda semana. Se você também não me segue no Instagram, segue lá que eu sempre posto os vídeos no IGTV para quem preferir. E agora, vamos começar? Charles Curtis Morgan, mais conhecido como Chuck Morgan, era um homem de 39 anos que vivia em Tucson, no Arizona, com sua esposa e suas 4 filhas. Ele tinha uma vida aparentemente muito comum e muito normal. Ele era um homem de negócios muito bem-sucedido que tinha sua própria agência de seguros para transações financeiras, e a vida dele consistia basicamente em estar se dedicando à família ou trabalhando na empresa dele. Nada de excepcional. No dia 22 de março de 1977, Chuck saiu de casa de manhã bem cedo para levar 2 de suas filhas ao colégio, como ele fazia sempre, e depois de deixar elas lá, ele simplesmente desapareceu, sem deixar nenhum rastro. Ele não chegou ao trabalho, ele não retornou para casa, ele sumiu. Ninguém tinha a menor ideia do que podia ter acontecido com Chuck. Ruth, que era a esposa dele, estava completamente desesperada, as filhas dele também, porque não haveria motivo para ele ter ido embora e ninguém conseguia imaginar o que é que podia ter acontecido naquele trajeto tão comum que ele fazia tantas vezes. E aí, de repente, 3 dias depois do desaparecimento de Chuck, ele retornou para casa, tão de repente quanto tinha sumido, às 2 horas da manhã. Ele apareceu em casa, segundo Ruth, faltando um dos sapatos, com uma algema de plástico nos tornozelos e um lacre plástico prendendo as 2 mãos dele. Ele estava bem confuso, bem abatido e apontou para a garganta, avisando para ela que não podia falar. Ela deu papel e caneta para ele e ele escreveu um bilhete bem esquisito, falando para ela que tinham colocado uma droga alucinógena na garganta dele e que se ele falasse, ele poderia ingerir e aquela droga poderia matar ele ou destruir o sistema nervoso dele ou até levar ele à loucura. Ela ficou bem perturbada, né? Como assim? O que está acontecendo? Mas ele insistiu muito que ela não chamasse a polícia, não chamasse a ambulância, porque isso seria assinar a sentença de morte da família inteira. E aí, assustada, né, com medo, pelo pavor que ele tava, ela acabou cedendo e não chamou a polícia, não chamou a ambulância. Ela passou uma semana cuidando dele em casa, até que ele conseguisse se recuperar. Durante essa semana, né, que a Ruth cuidava dele e que ele não havia ainda recuperado a sua habilidade de falar, ele só escrevia, e ele começou a escrever umas coisas muito estranhas. Ele começou a escrever sugerindo que ele era um agente secreto do governo, que trabalhava para o governo já fazia alguns anos, e que a sua identificação do Departamento do Tesouro Nacional havia sumido. E aí, o Ruth achou aquilo muito estranho, só que aí depois que ele recuperou a fala, que ele voltou ao normal, ele não quis comentar mais nada sobre aquilo. Ele não falou mais naquele assunto, ele não quis comentar mais nada sobre o dia que ele havia desaparecido, nada. E assim, pra ela, o fato dele ter voltado ao normal, ter voltado a falar e ter o seu marido em casa de volta, seguro, era o que importava, então ela acabou tirando por menos. Só que o Chuck, ele começou a ter um comportamento muito estranho. Ele começou a ficar completamente paranoico. Ele só andava com roupas à prova de balas. Ele começou a só ele ir buscar e levar as filhas dele no colégio. Então ele não deixava nem a Ruth fazer isso. E ele deixou ordens expressas lá no colégio das meninas que só ele poderia pegar e mais ninguém. Então assim, dava pra notar que ele estava se sentindo bem ameaçado pelo que quer que fosse e o que aconteceu durante aqueles dias em que ele ficou desaparecido realmente tinha impactado ele a ponto dele passar o tempo todo temendo pela vida dele e pela vida da família dele. No dia 7 de junho, alguns meses, né, depois do episódio do desaparecimento de Chuck, ele foi visitar o pai dele e falou para o pai que se qualquer coisa acontecesse com ele, ele tinha feito uma carta que explicaria tudo. Só que assim, a esse ponto, a sanidade de Chuck, ela estava um pouco posta em dúvida. A credibilidade dele estava um pouco abalada. Por quê? Porque faziam muitos meses já desde o ocorrido, desde que ele tinha desaparecido, e para todos estava tudo bem, entendeu? Nada aconteceu, ninguém veio atrás dele, ninguém estava perseguindo ele, né? Aparentemente. Então, o pai, tá, tudo bem, mas não levou muito a sério aquilo que ele falou. Só que aí, logo depois dessa visita que ele fez pro pai, o Chuck desapareceu novamente.
A família ficou esperando que, assim como da primeira vez, ele retornasse para casa e que tudo ficasse bem novamente. Só que o Chuck não voltou e, mais uma vez, a família estava desesperada, sem saber o que tinha acontecido, se ele havia fugido, se tinha sido sequestrado, se tinha tido um colapso nervoso e fugido de alguma coisa que não existia. Então, ninguém sabia o que podia ter acontecido com ele. 9 dias depois do desaparecimento de Chuck, Ruth recebeu uma ligação de uma mulher que se identificava como Green Eyes, né, olhos verdes. E foi tudo muito esquisito. Além da abordagem dela com Ruth ser muito carinhosa, como se fosse íntima ou como se conhecesse ela, chamando ela de Ruth, ela informou que o Chuck estava bem e citou uma passagem bíblica, Eclesiastes capítulo 12, versículos de 1 a 8. E depois desligou. E a Ruth ficou lá, com todas aquelas perguntas no ar. Quem era aquela mulher? Quem era aquela Green Eyes? Por que tratou ela de forma tão carinhosa? Qual era a ligação que ela tinha com o Chuck para saber que ele estava bem? O que ela quis dizer com aquele versículo? Então, assim, eram muitas perguntas no ar e tudo aquilo só ficava cada vez mais estranho. 2 dias depois dessa ligação misteriosa que a Ruth recebeu, a polícia localizou o corpo de Chuck no meio do deserto do Arizona, ao lado do carro dele e com a sua arma ao lado. Tudo ali na cena estava indicando um suicídio, se não fossem por alguns fatos bem esquisitos. Primeiro, ele estava usando o traje à prova de bala dele e foi encontrado um único ferimento à bala na nuca dele. Então, assim, quem é que coloca um traje à prova de bala para cometer suicídio? Além da nuca ser um local muito incomum, né, para a pessoa atirar em si mesma. Então, isso era muito estranho. Além disso, a polícia encontrou também no banco do passageiro de Chuck um dos dentes dele e tinha um mapa desenhado de qualquer jeito por ele mesmo e as direções desse mapa levavam até o local onde o corpo foi encontrado. Chuck também estava com um óculos de sol, um par de óculos de sol que não pertenciam a ele, e presa nesse óculos tinha uma nota de $2 e nessa nota de $2 tinha um monte de coisas muito estranhas. Nessa nota de $2, o Chuck colocou 7 nomes em espanhol, de A até G. Os nomes começavam com A, B, C, D, E, F, G, cada um deles. E além disso, acima desses nomes tinha escrito Eclesiastes 12, 1, 8, que era a mesma coisa que a Green Eyes tinha falado para Ruth no telefone quando ligou para ela. No verso dessa cédula, tinham todos os homens que estavam em volta da mesa, né? Na nota de $2 tem uma imagem de um dos homens que que assinaram a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, esses homens estavam enumerados de 1 a 7 e tinha um mapazinho desenhado indicando uma região que ficava entre Tucson e o México. A área assinalada nesse mapinha indicava as cidades de Robbers Junction e Celeste, que eram muito conhecidas assim por atividades criminosas naquele local. E assim, apesar de todas essas pistas, apesar de tudo isso, a polícia não tinha a menor ideia do que podia ter acontecido com Chuck e também não tinha ideia do que podia significar aquelas mensagens dele. Então, a polícia acreditava realmente que tinha sido um suicídio. E aí, assim, como se tudo já não tivesse estranho o suficiente, poucas semanas depois da morte do marido, a Ruth recebeu em casa uma visita de 2 homens que se diziam do FBI e que estavam procurando alguma coisa. Eles entraram, reviraram tudo, fizeram a maior bagunça. Ela ficou, né, super nervosa, super estressada e foram embora de mãos vazias. Aparentemente eles não encontraram o que eles estavam procurando. E assim, no calor do momento, no nervoso que ela ficou, ela esqueceu de perguntar quais eram os nomes deles. Quando eles entraram, eles mostraram a identificação de maneira muito rápida. Então, assim, ela nunca soube se de fato eles eram oficiais ou não. Pouco depois da morte de Chuck, um jornalista local procurou o FBI para saber mais informações sobre o caso de Chuck, né, já que eles tinham ido até a casa da Ruth. Então, o jornalista ligou para o FBI para saber o que é que eles sabiam sobre aquele caso. Pela lei da liberdade de informação, ele teria direito a saber. Só que o FBI falou que não tinha a menor ideia de quem era Chuck Morgan, que esse caso nunca havia chegado a instâncias federais. Então, assim, para eles é como se o caso de Chuck Morgan não existisse. Ficou somente ali, no município. Então, assim, tudo muito estranho, porque ou as pessoas que foram até a casa da Ruth não eram de fato do FBI, ou eram do FBI, mas agora estavam escondendo o jogo, falando que não sabiam que caso era aquele nem quem era Chuck Morgan. Então, tava tudo muito confuso, tudo muito esquisito, sabe?
Esse caso segue listado pelo Escritório de Examinação Médica do município de Tucson como não resolvido. E o departamento do xerife local acredita que o Chuck cometeu suicídio sem motivações claras, né? Que ele poderia estar delirando, que ele poderia estar com muito medo que alguém matasse ele ou de como ele iria morrer nas mãos dessa pessoa, mas que talvez tudo isso não passasse realmente de um delírio da cabeça dele e que levou ele a cometer suicídio. É isso que a polícia acredita. Só que essa hipótese é facilmente descartada, né? Porque ele estava trajando roupa à prova de balas, ele levou um tiro na nuca, então assim, não. É muito estranho para ser um suicídio. E assim, ele tinha até informado pro pai dele que se alguma coisa acontecesse com ele, ele deixaria uma carta explicando tudo. Então, é muito provável que pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que ele tinha com a família dele, se ele pretendesse fazer algo assim, atentar contra a própria vida, ele daria um jeito de ter deixado aquilo explicado ou avisado, né? Uma outra teoria é de que o Chuck, né, aquele homem aparentemente normalíssimo, comum e, enfim, sem nenhum passado criminoso, estaria envolvido com algum esquema ilegal de lavagem de dinheiro. A atividade da máfia era muito comum ali no Arizona, esse tipo de atividade criminosa era muito comum ali por causa do intenso tráfico que tem na região. Então, essa teoria diz que talvez ele tivesse ajudado algum grandão assim do crime, da máfia, com alguma transação financeira legal, né, já que ele tinha uma empresa de seguro de transações financeiras, e que, por saber demais, ele acabou entrando na mira de algum assassino de aluguel. E há ainda uma terceira teoria que defende que Chuck era realmente um agente secreto e que tudo que tinha escrito lá naquela nota de $2 eram pistas para o FBI, porque aquele versículo, aquele trecho da Bíblia, Eclesiastes, capítulo 12, versículos de 1 a 8, não tem nada de muito significativo, são apenas reflexões sobre envelhecer, sobre o ciclo da vida, então não tinha nada demais ali. Então tem muita gente que acredita que aquilo ali podia desvendar algum outro documento que nunca foi localizado, então realmente não tem como saber o que ele estava querendo dizer com aquilo ali. E essa teoria também diz que ele estava investigando alguma atividade criminosa na região, já que ele era agente secreto do governo, mas pode ter sido descoberto e por isso o governo recolheu a identificação dele e ele ficou à mercê dos criminosos e acabou morrendo também. Outro ponto, outra vertente dessa teoria é de que, na verdade, o Chuck haveria sido morto justamente pelas pessoas para as quais ele trabalhava, ou seja, pelo governo americano, por algum esquema de corrupção, por de alguma forma a atividade criminosa na região favorecer o governo. Então, já que ele estava no meio dessa investigação, ele sabia muito e não era interessante para o governo que tudo isso fosse desmanchado, porque eles saem ganhando de alguma forma, né? Então, dessa forma também podem ter apagado o Chuck. Inclusive, essa é a teoria defendida pela família de Chuck, né? Elas realmente acreditam, as filhas e a esposa, sempre acreditaram que ele havia morrido por interesses políticos. Eu particularmente achei esse caso muito louco, né? Parece que é uma coisa, mas não é. Parece que é outra, mas também não é. Enfim, você fica sem saber muito bem o que pensar, porque como é que um cara completamente comum, que vivia uma vida totalmente normal, do nada parece que estava envolvido em um monte de coisas, assim, tem um monte de teorias para o que ele poderia estar fazendo ali, morre nessas circunstâncias. Então, é tudo muito confuso. Quem era Green Eyes? O que é que aquele versículo da Bíblia queria dizer? O que é que o Chuck sabia para precisar ter sido morto? Então, são muitos questionamentos. Me contem o que é que vocês acharam, qual é a teoria de vocês, coloca aqui embaixo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo!